Fala, meus queridos do Desafio Redação Nota 1000 que acompanha o canal Redatores. Eu sou o professor Renan Torres, o seu professor de redação favorito do YouTube. Estou aqui mais uma vez para fazer uma instrução a respeito da temática do Desafio Redação Nota 1000 da semana. Como vocês puderam perceber, eu não pude estar com vocês na semana passada, aconteceram alguns imprevistos e acabei não gravando o vídeo do tema do quarto desafio. Mas estou de volta no quinto desafio, justamente para a gente conversar um pouquinho sobre o tema da semana, tema muito importante, tema do eixo social, tema que precisa ser discutido em diversos aspectos sociais, e nós vamos manter aquele fichamento padrão, aquele estilo de vídeo que é de praxe, no qual nós fazemos uma leitura rápida dos textos motivadores, entendemos o que é que o tema pede de você e logo após fazemos o fichamento do tema, justamente abordando o que é que você pode usar tanto como argumento, como repertórios e até mesmo como proposta de intervenção, beleza? Antes da gente começar, como é de praxe, queria te pedir para deixar aquele like, compartilhar com os amigos, né? Manda o link lá no grupo da escola. Galera, saiu aqui o vídeo do Redatores. Nos siga lá no Instagram, nas redes sociais Redatores, que todos os dias você tem publicações com dicas para redação. E, né, após os pedidos, sem mais enrolações, vamos começar o nosso desafio. Professor, qual foi o tema da semana? Inclusive, confesso para vocês que eu peguei o tema agora, nem cheguei a planejar nada. Só peguei o PDF aqui, vai ser realmente ao vivo aqui com todo mundo, improvisado. Vamos ver o que a gente pode desenvolver. Só vi por cima, mas agora que eu tô parando para ler. A gente vai ler juntos, né? Vamos até simular uma aula, no qual o professor nem tinha acesso ao TD direito, mas nós vamos desenrolar isso aqui bem direitinho, beleza? Seguinte. Peguei uma proposta de redação. Vamos lembrar aqui dos nossos vídeos anteriores. O que é que eu faço? Eu dou uma lida ali no tema, certo? Dou uma lidinha no tema. Eu vejo o que é que o tema pede de mim. Depois eu vou ler os textos motivadores e eu monto meu planejamento temático. Sempre a ideia tem que ser essa. Leitura do tema, leitura dos textos motivadores e, posteriormente, você vai fazer o planejamento temático. Meus queridos, aqui tem um ponto importante que eu queria ressaltar, que é a proposta da semana, ela é bem clara quando coloca assim, ó, os impactos da propagação de discursos homofóbicos na sociedade brasileira, né? Temática totalmente contemporânea, que sempre aí está em discussão, principalmente nas redes sociais, né? A juventude, sobretudo, vem trazendo essa pauta cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas é importante fazer uma leitura direita, uma leitura adequada desse tema para você, eu nem diria tangenciar, mas para você ter uma interpretação integral. Impactos da propagação de discursos homofóbicos na sociedade brasileira. Eu posso muito bem ressaltar o seguinte: o nosso eixo temático, ele é um eixo social voltado à questão da homofobia, certo? Esse aqui é o nosso assunto, é a nova palavra principal, é discutir a questão da homofobia. Só que nós temos que tomar um cuidado. Primeiro ponto, não é necessariamente a homofobia como um todo. Na verdade, o nosso grande eixo, né, o nosso assunto, a nossa palavra-chave, o nosso termo principal é discursos homofóbicos. Ou seja, esse tema, eu posso até dizer também que ele está dentro do eixo comunicação, dentro do eixo influência. Ainda tem outra coisa importante. Qual é a nossa problemática aqui? É a propagação de discursos homofóbicos. Aí eu já posso até me perguntar, mas, Renan, se essa propagação dos discursos homofóbicos é a problemática, afinal de contas, quem seria o agente causador desse problema? Cara, eu tenho diversas possibilidades. Eu tenho a propagação de discursos homofóbicos partindo de políticos, que no Brasil é uma realidade. Eu tenho a propagação de discursos homofóbicos partindo, às vezes não, muitas vezes de humoristas,
que com aquelas piadas homofóbicas, de certo modo, acaba propagando o discurso homofóbico, o modo de usar humor, né, fantasiado de liberdade de expressão para propagar discurso homofóbico. Eu tenho, inclusive, propagação de líderes de religiões que também propagam esse discurso. É assim, se o problema fosse, tirando aqui impactos, mas a propagação de discursos homofóbicos na sociedade, havia muita coisa para argumentar. Muita coisa para argumentar. Só que tem um porém, o que eu sempre gosto de colocar para vocês é o seguinte. Na verdade, o tema quer que você fale sobre os impactos. O tema, ele tá pedindo para você falar sobre os impactos. E eu já conversei com vocês sobre isso, mas eu vou conversar de novo. Professor, chego lá no Enem, chego na minha prova e eu encontro a palavra impactos. Meus amigos, entenda uma coisa. Se você encontra a palavra impactos, automaticamente você precisa lembrar de outras palavrinhas, como a palavra efeitos, tá? Anote aí no seu TDzinho, no seu caderno, efeitos, e como a palavrinha consequências. Todas as vezes que eu me deparar com a palavra impactos, já pense, impactos é a mesma coisa de efeitos, que é a mesma coisa de consequências. Aí o aluno vai e me pergunta, Renan, significa que no meu texto eu tenho que falar só sobre consequências? Não necessariamente. Existem aqui 2 projetos de texto. Se você não sabe o que é projeto de texto, tá? Seria legal você até conversar com seu professor ou com a sua professora, pedindo uma aulinha sobre isso aqui, né? Porque o projeto de texto, que eu sempre converso a respeito, ele é muito importante para que o aluno entenda como que ele vai desenvolver sua redação. Eu vou chamar aqui de projeto 1 e eu vou chamar aqui de projeto 2. Quando o tema tem efeitos, consequências e impactos, você tem 2 possibilidades de projeto de texto. A possibilidade 1 é a seguinte, você tem um argumento 1 e você tem o argumento 2. Você tem o argumento 1 e você tem o argumento 2. E no projeto 2 não vai ser diferente. Eu vou ter aqui um argumento 1 e eu vou ter aqui um argumento 2. Vamos lá. Tenho impactos. Quais são meus 2 plausíveis projetos de texto? Você pode muito bem trabalhar com o projeto 1, que trabalha o seguinte. Vou discutir o problema em um argumento e vou discutir os seus efeitos no segundo argumento, no plural. Por exemplo, propagação dos discursos homofóbicos. O meu primeiro argumento vai ser só para discutir essa propagação na sociedade contemporânea, que ela acontece por políticos, figuras públicas, etc. E no segundo argumento, eu vou falar só sobre as consequências disso. Mas eu também posso trabalhar isso aqui. Efeitos e efeitos. Eu vou até colocar no singular, efeito e efeito, como se eu estivesse trabalhando em cada argumento uma consequência diferente. Eu vou já citar para vocês algumas consequências que eu discutiria sobre esse tema, tá? Mas você tem 2 projetos de texto. Você tem um projeto de texto onde eu problematizo e coloco efeitos, e eu tenho outro projeto de texto onde eu vou ter um efeito 1, uma consequência 1 e um efeito 2, tá? Esses efeitos eles podem até ser, na verdade, questões sociais. Já eu comento a respeito dessa questão. Mas a ideia é praticamente essa. Tema impactos, efeitos, consequências, 2 possibilidades de projeto de texto. 2 possibilidades de projeto de texto, tranquilo? Vamos voltar aqui o nosso teminha. Deixa eu voltar aqui meu PDF. Seguinte, ler texto motivador sempre é uma necessidade. Se você não gosta de ler texto motivador, meu amigo, me desculpa, tá? Você tem grandes chances de não tirar o 1000 na sua redação. Como é que eu não vou tirar o 1000 por não ler o texto motivador? Porque você corre grande chance de não entender o que é que a proposta especificamente quer.
Aluno que tem preguiça de ler texto motivador não é um aluno que está se preparando de forma integral para o Enem ou qualquer vestibular. Aquele aluno que tem uma preparação adequada, aquele aluno que quer melhorar de redação, aquele aluno que quer estar no padrão 920, 960 e até tirar o 1000, é um aluno que tem que ler. Não seja um aluno que tem preguiça de ler texto motivador. Isso não existe. Eu falo isso todos os dias para os meus alunos. Vocês têm que ler texto motivador. Quando eu dou aula de redação, principalmente lá no meu curso, eu falo assim, ó, galera, ó, nós vamos aqui ler todos os textos motivadores e fazer uma síntese daquilo que eles ressaltam. Eu tenho que aprender a ler, certo? Eu tenho que aprender a ler de forma adequada esses textos. O que é que o texto 1 nos diz? O texto 1 fala assim, ó, a violência contra as pessoas LGBT, né, pode assumir uma forma física ou simbólica. Isso aqui é bem interessante e, se possível, dê uma pesquisada no termo violência simbólica, que isso aqui é até repertório, tá? Existe violência simbólica, violência estrutural, violência física, violência psicológica, tem diversos tipos de violência. Esta segunda promove a discriminação e a exclusão que priva o sujeito de seu direito de cidadão. Ó, por que eu gosto de ler texto motivador? Porque ele já traz para vocês o que você vai discutir. Pessoal, se eu perguntar assim, galera, se liga aí. Eu tenho impactos da propagação dos discursos homofóbicos. Me diga aí uma consequência. Promove a discriminação. É uma consequência. Promove a persistência da exclusão social. Até mesmo promove a violência física e simbólica. Opa, só esse texto aqui, ele já me dá 2 argumentos. Olha a importância de ler texto motivador, colocando em uma situação de inferioridade. A raiz da violência simbólica estaria presente nos símbolos e signos culturais, especialmente no reconhecimento tático da autoridade exercida por certas pessoas e grupos sobre outras. E eu queria aqui um destaque importante para essa palavrinha cultura. Eu vou até abrir aqui o meu bloquinho de anotação e vou contribuir aí com vocês com conhecimento e repertório. Vamos lá. Cuidado em temas que falam sobre cultura, tá? Cuidado em temas que falam sobre cultura. As pessoas têm, às vezes, uma interpretação muito de senso comum sobre o que é cultura. Se eu lhe pergunto assim, jovem vestibulando, jovem acompanhante do desafio Redação Nota 1000, jovem que acompanha o canal Redator, isso para você o que é cultura? E digo mais, é um conceito cobrado na prova de linguagens e na prova de humanas. Muita gente acha que cultura... na verdade, muitas pessoas, elas sempre confundem o conceito de cultura com o conceito de artes, né? Então o cara sem cultura é um cara que não conhece as artes. Só que assim, não é, né? O conceito de cultura, ele é muito diversificado. Cultura, além de artes, também representa a crença. Cultura, além de arte, também representa os costumes. Cultura, além de arte, também representa os comportamentos. Vou até anotar para vocês aqui, ó. Coloquei aí comportamentos. Cultura, além de tudo isso, também representa a língua. Tudo isso aqui pertencente a uma sociedade, tá? Vou já dizer para vocês por que eu estou explicando esse conceito. Tudo isso aqui também pertencente a uma sociedade. O conceito de cultura não é, na verdade, um conceito fixo. Se ele pertence à sociedade,
ele vai ter duas bases de mudança. Esse conceito, ele pode mudar de acordo com o tempo e ele pode mudar de acordo com o espaço. Você não pode entender o seguinte: cultura é só coisas positivas. Não é. Cultura também pode ser negativa. Quando eu digo assim, ó, a sociedade brasileira é uma sociedade de cultura homofóbica, né? Por quê? Porque eu tô dizendo que a construção cultural de uma sociedade no decorrer do tempo, em diversos espaços geográficos, ela foi construída pautada em quê? Pautada em uma sociedade que tem justamente uma crença e um costume de exclusão dos indivíduos homossexuais, comportamentos de exclusão dos indivíduos homossexuais. E isso é um conceito muito bom para você entender diversos temas. Cultura é um conceito que abrange diversas questões. E a cultura, ela pode ser positiva ou negativa. Sempre é algo relativo. Às vezes o que pra gente é certo, pra outro é errado, ou vice-versa. No texto motivador, tem aqui, ó. Olha o que, é que o texto motivador nos diz. Deixa eu só voltar aqui o meu PDF. Pronto. O texto motivador, ele tem aqui o seguinte, ó. Este conceito... bem aqui, ó. A raiz da violência simbólica estaria presente no símbolo e nos signos culturais, ou seja, nas construções de uma cultura. A violência simbólica, ela é representada por signos que foram construídos dentro de uma cultura da sociedade. Este conceito pode ser aplicado à discriminação dirigida aos LGBT, considerados como seres desviantes por discordarem da heteronormatividade e ou das normas de gênero predominante culturalmente na sociedade. Mais uma vez falando de cultura. A sociedade brasileira, ela tem uma cultura dominante. Essa cultura dominante, ela impõe, e isso é de construção temporal de comunidades, como que os indivíduos devem se comportar. Essa cultura dominante, ela é patriarcal, ela é heteronormativa, e essa cultura dominante, ela coloca assim para a sociedade, ó, vocês têm que se enquadrar nisso aqui. Você não pode fugir disso aqui que eu estou impondo. Todos que fogem dessa cultura dominante, né, desse comportamento, desse padrão, tendem a ser discriminados, tendem a ser excluídos e tendem a sofrer violência, tanto física como simbólica. Me dê aí, professor, um exemplo de uma violência simbólica. Pessoal, quando você percebe que determinados grupos não têm espaço no mercado de trabalho, que determinados grupos não têm espaço na política brasileira, que determinados grupos têm grande dificuldade de se incluir na sociedade, eles têm sofrido uma violência estrutural e simbólica, que não afeta diretamente o seu físico, o seu bem-estar físico, mas que durante o tempo vai afetar o seu bem-estar psicológico, o seu bem-estar social, a sua convivência com os demais indivíduos. E isso se enquadra dentro desse conceito de violência simbólica, porque isso vai privar esse sujeito de usufruir dos seus direitos como cidadão. E entender essa questão de violência é muito importante. E aí eu vou perceber que o tema ele traz o seguinte, ó, existe uma propagação de discursos homofóbicos. Quanto mais discursos homofóbicos eu tenho sendo propagado pela sociedade, mais eu estou normalizando na sociedade um ódio contra um grupo que, para quem está escutando aquilo, acha que na verdade é esse grupo que está ameaçando a sociedade, quando na verdade esse grupo ele está buscando uma inclusão por sofrer uma ameaça social na sua construção. E é uma discussão bem importante que vale a pena você fazer uma pesquisa a respeito, né? Toda essa viagem aqui é para falar sobre o texto 1. O texto 2 fala sobre a liberdade de expressão, encontra seus limites na proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes no Estado de Direito. Aí eu vou ter uma discussão até bem importante sobre liberdade de expressão. Vamos lá.
Até onde vai a liberdade de expressão? Até o ponto em que ela não discrimina, não desrespeita e não atinge a imagem do próximo. Então, liberdade de expressão não significa que eu vá ter comportamento discriminatório. Não significa que eu vou que eu vou propagar discurso de ódio na sociedade. Essa questão de liberdade de expressão é bem interessante se discutir. Né? Eu não posso achar que liberdade de expressão é o meu direito de ser racista. É o meu direito de ser homofóbico. É o meu direito de ser gordofóbico. Não, vamos tomar cuidado com isso aí. Você, na verdade, está usando, né, o argumento da liberdade de expressão para expor os seus pensamentos preconceituosos e discriminatórios. O texto 2, em síntese, fala sobre isso aí, tá? O texto 3, páginas por ano. Total de páginas denunciadas de 2006 a 2017 por discurso de ódio homofóbico, né? Você percebe que o auge ali, cara, foi 2010, muitas páginas denunciadas. Mas que sempre é uma realidade preocupante, mais de 2K de página, 2.000 páginas sendo denunciadas por esses discursos. Muitas das vezes tem a ver até com humor, né? E o texto 4, o conteúdo do discurso homofóbico, ao ser pouco a pouco propagado e assimilado como correto e coerente, reforça a intolerância nos diversos âmbitos institucionais, como a família, a escola, o trabalho e em outros. Esse texto 4 ele é bem importante, porque ele também me traz um argumento. O que é que ele coloca? O conteúdo do discurso de ódio, ao ser pouco a pouco propagado, ele reforça a intolerância. Isso aqui já é uma consequência que eu, inclusive, vou colocar no meu fichamento. Ele reforça a intolerância. E aqui nós vamos ter diversos casos, tá? Aliás, desculpem, diversos repertórios que podem ajudá-los dentro dessa questão. Mas, tranquilo. Fiz aqui a leitura do texto motivador. Eu, professor Renan, já sei exatamente o que eu discutiria nesse tema. E aí nós vamos para o que importa. Nós vamos para o fichamento. E eu estou de volta com o meu quadro, só que dessa vez eu estou com ele organizado, né? Eu passei uma semana aí sem usar o quadro, mas já estou com ele aqui em tela cheia, justamente para que você tenha uma visão mais ampliada desse ponto, beleza? Eu vou até colocar aqui em preto. Deixa eu mudar aqui o fundo porque fica melhor pra gente. Show de bola. Então vamos lá, deixa eu ver como é que tá aqui a minha visão. Show, vamos lá. Fichamento temático. Anote aí, pegue o seu caderninho, pegue a sua folhinha e vamos para o nosso fichamento. Vamos para o nosso fichamento temático. Vou começar com o seguinte. Eu tenho que lembrar que todas as vezes que eu vou fazer um fichamento, algumas palavrinhas têm que pertencer ao meu fichamento. A primeira delas é a palavrinha tese. Um aluno até me disse que eu esqueci da tese no último tema, vou deixar bem aqui. Coloco bem aqui embaixo para vocês argumento 1. Argumento 1. Deixo uma linha, tá? Coloco aqui repertório 1. Você vai construir isso aqui comigo. Pegue sua folhinha e vá construindo junto com redatores, tá? Estou ensinando a você a fazer um projeto de texto para sua redação. Repertório 1. Pula uma linha, coloca assim, argumento 2. Coloque assim, argumento 2. Pula uma linha e coloca assim, repertório 2. Repertório 2. Pronto. Aí o que é que eu faço agora? Deixa eu só apagar isso aqui para eu corrigir. Quero apagar isso aqui, borrachinha pequena, que é para ser repertório 1. Eu vou pensar nos meus argumentos. Agora eu vou pensar nos meus argumentos. Pessoal, a tese você sempre responde por último. Uma dica redatores para vocês. A tese sempre construa a tese depois que você fizer os seus argumentos. O meu argumento 1, eu vou focar o seguinte. Na verdade, eu vou focar em 2 impactos.
já que o tema é efeitos, eu quero focar em 2 efeitos. O primeiro argumento, eu vou falar que a propagação dos discursos homofóbicos, né, eles promovem a promoção da persistência da intolerância, certo? Da intolerância. A promoção da persistência da intolerância contra o grupo, até aumentou a sigla, né? LGBTQI+, tá? O tema não abordou isso, mas salvo engano teve um acréscimo de alguns símbolos aí na sigla, beleza? Então eu vou ter a promoção da persistência da intolerância contra esse grupo. O que é que eu posso usar como repertório? Vamos lá, eu vou usar fator de atualidade. Sabe o que é que eu vou usar? Caso de atualidade. Vocês ficaram sabendo, o caso do Siqueira Júnior, né? Discurso homofóbico. Siqueira Júnior, que é um grande influenciador social do Brasil, e infelizmente acabou aí tendo alguns discursos homofóbicos, né, no seu programa de TV, e isso gerou grande polêmica aí na sociedade. Mas tem outros repertórios, tá? Você pode colocar repertório histórico, que historicamente esse grupo sempre sofreu resistência e intolerância. Eu vou até dar uma dica pra vocês. Sabe o que dá pra usar aqui? Eu vou já colocar na introdução. Dá pra usar X-Men. Os X-Men, eles são uma metáfora para grupos que sofrem exclusão. Argumento 2. O meu argumento 1 foi a promoção da persistência da intolerância contra o grupo LGBT. O argumento 2, eu já vou colocar o seguinte, né? Essa propagação, ela também tem como efeito o aumento da normalização, da violência simbólica. Além dessa normalização da violência simbólica, também, né, a exclusão social. O aumento da exclusão social. Seriam aí 2 argumentos falando de efeitos que eu, professor Renan, articularia nesse tema. Nesse tema aqui, na minha concepção, ficariam perfeitos, tá? O que eu vou usar como repertório? Tem um repertório muito bom, vocês vão dar uma pesquisada, chamado Banalidade do Mal. Banalidade do Mal. De uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. Quem não conhece, é uma filosofia que a Hannah Arendt ela vai estudar o nazismo e ela coloca que certos comportamentos na sociedade eles se tornaram banais, eles se normalizaram. E nesse caso aqui, o que foi que nós tivemos como banalização? Eu tive a banalização da homofobia, certo? A banalização da homofobia. Professor, me dê um exemplo aí de banalização da homofobia. É quando as pessoas elas defendem que devem ter piadas homofóbicas, que é normal. Não, é normal fazer piada com homossexual, porque antigamente fazia e ninguém tinha mimimi. Esse tipo de comentário é um comentário que mostra o quê? Que há uma banalização da homofobia. Então, 2 argumentos que eu posso colocar na minha redação.
Prof, você fez aí os argumentos, está faltando a tese. O que você vai colocar como tese? Bora lá. A minha tese é que existe uma promoção da persistência da intolerância e há um aumento da normalização da violência. Eu vou trabalhar com uma tese que eu vou chamar de tese mudança. Vou colocar o seguinte, ó. É preciso que haja uma mudança dessa cultura. Por isso que eu falei com vocês sobre cultura. É preciso que haja uma mudança dessa cultura. Né? Cultura. Aí tu vai ter tu vai ter um conjunto de comportamentos, crenças e entre outros fatores, tá? É preciso que haja uma mudança dessa cultura. E aí eu tenho o meu projeto do meu desenvolvimento. Terminou aqui? Não terminou. O que está faltando? Está faltando a gente fazer o planejamento da nossa proposta de intervenção. Pois bora fazer. Que redator isso aqui é completaço. Vou fazer planejamento da proposta. Você vai colocar o seguinte, ó. Você coloca bem aqui proposta de intervenção. Aí tu coloca embaixo agente, que é quem vai executar a ação. Aí tu coloca embaixo meio de execução. Aí tu coloca embaixo finalidade, os elementos da proposta. E eu queria que você também colocasse embaixo, tendo em vista que os corretores do Desafio Redação Nota 1000, eles seguem um padrão Enem, um terminho colocado detalhamento, tá? Um termo colocado detalhamento. E eu faço o fichamento da minha proposta. Vamos lá. Lá na minha tese tem que ter uma mudança dessa cultura. Então a minha proposta ela vai ser uma proposta educacional. Qual a minha proposta de intervenção? A necessidade de projetos educativos, né? Além dos projetos educativos, é preciso também trabalhar campanhas de conscientização midiática. Campanhas de conscientização. Beleza? Então, projetos educativos e campanhas de conscientização. Para eu mudar essa cultura do povo, eu vou mudar através da educação. Quem é o agente aqui? O agente ele pode ser tanto, vou ser bem mais específico, o Ministério. Vou colocar Ministério da Educação, tá? Mas poderia ser outro. Poderia ser o Estado, poderia ser as prefeituras. Estou só fazendo o mesmo planejamento. Você poderia colocar o Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Comunicação. Como é que podem ser desenvolvidos esses projetos educativos e essas campanhas? Vamos lá. Por meio do acréscimo de ações pedagógicas no currículo escolar, certo? Deixa eu ver se eu não vou passar aqui a minha cara no... eu vou não, dá certo. No currículo escolar. Aí eu vou colocar assim, no ambiente escolar. Pronto. No ambiente de ações pedagógicas no ambiente escolar. Você pode até, inclusive, cara, exemplificar. E essas ações pedagógicas no ambiente escolar, elas vão nos servir como detalhamento, porque eu vou dar uma exemplificação. Por exemplo, seminários, né? Por exemplo, palestras. Por exemplo, apresenta seminário, palestra.
materiais didáticos. Você vai exemplificar ações pedagógicas, né? Material que vão justamente... Você vai exemplificar ações pedagógicas do que pode acontecer para diminuir essa propagação de discurso. Qual é a finalidade aqui? A minha finalidade, ela tem que estar pautada nessa questão da propagação. A longo prazo, a minha finalidade, ó, a longo prazo, seria o quê? Né? Seria... Deixa eu até... Não, vou deixar em amarelo mesmo. A longo prazo, esses projetos é justamente diminuir o problema. Vou colocar proble, tá? Mas eu vou explicar para vocês. A longo prazo seria o quê? Seria diminuir essa cultura homofóbica. Só que eu tenho uma segunda proposta de intervenção, que são as campanhas de conscientização. E para aquela segunda, você pode até completar com o seguinte: meio, detalhamento e finalidade. Detalhamento e finalidade. Tu vai colocar o seguinte, ó. Vamos lá. Puxar aqui essas campanhas de conscientização. Puxando a setinha bem para cá. Elas podem ocorrer como por meio de peças publicitárias, na TV aberta, né, ou na mídia, mostrando os impactos da propagação do discurso de ódio. Aí tu vai explicar isso aqui, ó. Essas peças publicitárias é justamente o quê? Mostrando, né, os impactos. Porque se a sociedade ela ter consciência dessa violência, aí eu vou ter como finalidade o quê? Justamente a amenização desse problema. Então, peças publicitárias mostrando os impactos. Peças publicitárias mostrando os impactos. Agora que eu vi que tá no meio aqui, pronto. Diminuir aqui para você ver melhor, tá? E vamos lá, detalhamento. Detalhamento eu vou colocar o seguinte. Isso pode acontecer, né, na mídia. Eu vou pegar a mídia e vou exemplificar. Pessoal, sempre que você exemplifica é um tipo de detalhamento, tá? Sempre que você exemplifica é um tipo de detalhamento. Exemplo, na TV, nas redes sociais, Qual seria a finalidade? Né? Mudar o pensamento social, mudar o pensamento coletivo, mudar o pensamento coletivo. E aí, cara, é correr pro abraço. Tem uma proposta de intervenção completa pro teu texto. Então vamos lá. Temos aqui o fichamento com os argumentos e temos o fichamento com as propostas. É só correr para o abraço, é só sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Queria inclusive fazer um convite. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está gostando do vídeo, você gosta das aulas Redatores. E agora no mês de agosto, eu vou começar o curso Redatores Reta Final. Se você tem interesse aí em aprender a desenvolver melhor sua redação, a planejar o seu texto, a melhorar o seu argumento, a estruturar o seu texto para buscar o 960, o 920, não perca lá o nosso Instagram, que em breve terei mais informações sobre o curso Redatores. Então ele é totalmente focado para quem quer aprender a projetar texto, construir argumentos, fazer parágrafos, entre outros fatores, tá? Então vou fazer um convite, siga lá o nosso Instagram, que vai ser só sucesso. E aí eu tinha falado para vocês que
tinha um repertório surpresa. Pessoal, aqui na introdução, vocês podem usar X-Men, tá? Vocês podem usar X-Men. Onde é que eu vou usar X-Men? Eu acho que eu até escrevi errado. Deixa eu ver aqui, ao vivaço aqui, ó. Tô dizendo, ó. Aula ao vivo é assim, o professor R, ele fala que errou. Aqui é um E. Ó, X-Men. Eu botei a versão singular. Vocês podem usar na introdução o X-Men, tá? Lá no X-Men tem diversos filmes e episódios que mostram justamente o quê? Que mostram essa questão do discurso preconceituoso contra os X-Men, que eles são contra os mutantes, que eles são uma ameaça para a sociedade. E aí tu pode muito bem usar essa alusão para poder contextualizar esse tema. Havia um discurso preconceituoso de propagação de ódio contra os mutantes na ficção, fora da ficção tem uma coisa bem parecida. E esse foi o nosso encontro redatores da semana. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima semana com mais Desafio Redação Nota 1000. Meus amigos, um grande abraço a todos e a gente se vê. Fui e boas férias.